Muito bem, nós estamos recebendo aqui com muita alegria o professor doutor Danilo Moretti, que é do Departamento de Ciências Químicas e Biológicas do Instituto de Biociências. Ele é geneticista. Ele vai explicar para a gente, antes da gente falar a respeito do tema, né? Ele vai abordar as questões relacionadas às deficiências. Até estava vendo aqui, eu quase me integrei a uma das maiores deficiências que tem, que é a deficiência visual, por conta de uma catarata. Portanto, a gente precisa quebrar esse estigma de preconceito em relação às pessoas que são diferentes na sua constituição, sua carcaça, no seu corpo, porque muitas vezes a gente nasce perfeito, mas a vida prega peças. Professor Danilo, seja bem-vindo, um bom dia, e vamos esclarecer aí as mais variadas entendimentos, né, da deficiência, como ela se origina lá na célula e como a gente pode desenvolvê-la. Um bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado pelo convite, agradeço muito. É sempre bom poder difundir um pouco mais da ciência e do conhecimento, porque, como a gente sempre diz, ninguém nasce sabendo. E agora que eu sei bastante coisa sobre este tema, é bom passar para os outros, não ficar só com a gente o tema, né? Ou ficar restrito à universidade. Então, muito obrigado. Professor, quais são as deficiências na sua área de atuação e pesquisa, né? Eu imagino que o senhor tenha buscado conhecimento, e muitas das deficiências que a gente sabe, ela tem a ver, né? Pavlov, um pensador russo, dizia que o homem é produto do meio. Não sei se aplica nas questões genéticas, mas sei que, lendo um livro de um professor da USP, a alimentação ajuda a resolver um monte de situações e constituiu a origem de praticamente todas as tribos e etnias que deram origem à vida, e que tem a ver um pouco com o assunto que o senhor vai lá na pontinha de tudo, que são as nossas células, né? O que a genética tem a ver com o desenvolvimento das deficiências, para a gente começar essa nossa conversa. E você pode participar também encaminhando questões para o nosso telefone de WhatsApp, para o professor responder. Nosso telefone é 999011035. Escreve aí 999011035 e ele vai responder algumas dúvidas que você tem. Pergunta feita, aberto espaço para o público. Palavra com o senhor, professor. Muito obrigado. Primeiro, eu gostaria de conceituar a palavra deficiência. Deficiência quer dizer falta de eficiência, falta de funcionabilidade de alguma das funções do nosso corpo. E aí nós vamos ter 4 grandes grupos de deficiência. Nós temos as deficiências motoras, as deficiências visuais, as deficiências auditivas e, por fim, a deficiência mental ou deficiência intelectual. Essas são as 4. E nós podemos também dividir todas as deficiências entre aquelas que você já nasce com ela, ou seja, chamadas congênitas, que essas 80% têm origem genética, e podemos ter também todas essas deficiências da forma adquirida, né? Por um acidente você pode perder uma perna, pode perder os movimentos e passar a ficar cadeirante, ou mesmo um descolamento grave de retina e você passa a ficar cego. Então tem vários fatores também que podem levar a você desenvolver ou adquirir uma deficiência, ou desenvolver uma deficiência, que podem ser adquiridos, né? Então você tem os 2 grupos, tá? E lógico, eu trabalho mais com as que são chamadas congênitas, por ser geneticista, então eu atendo crianças que tenham nascido com deficiência intelectual ou com alguma malformação congênita. Daí eu passei a entender e ter que procurar um pouco mais a entender as políticas das deficiências, e eu venho estudando esse tema já há algum tempo, e agora eu sou membro titular do Conselho Estadual de Saúde, representando lá os deficientes desse conselho, que é um conselho da Secretaria de Saúde que cuida das políticas públicas do SUS. Professor, em termos mundiais, é possível estabelecer um país que tenha mais ou menos? Até porque a deficiência tem que ter uma identificação, e existem países
se não me engano, uma parte da China lá, as pessoas quando nascem com algum tipo de deficiência físico-motor, eles já matam, põe lá para os corvos comer, literalmente assim. Dentro da cultura dele, eles deixam lá, o corvo vai e come, seja um cadáver de pessoas já mortas ou que nasçam nessas condições. Entre algumas tribos do Brasil, isso também acontece. Como que o senhor explica essas questões comportamentais ou mundiais? As deficiências, então, elas se colocam num grupo dos diferentes, né? E por serem diferentes, em cada cultura você tem uma maneira de agir, inclusive e para cada tipo de deficiência também. Se nós falarmos nas congênitas, as que nascem, então você mesmo disse, por exemplo, na China. Na China hoje existia, porque agora eles têm outros métodos, né? Mas um balde na sala de parto, quando nascia uma criança mal formada, eles já matavam ali. É o maior infanticídio que nós temos no mundo, é na China. Aí os países querem fazer negócio com a China, porque ela é um potencial mercado econômico, e fecham os olhos para esse Continua até os tempos atuais? Continua, mas para você ter uma ideia, todo o diagnóstico pré-natal foi desenvolvido na China. Exatamente para que você pudesse, antes mesmo de nascer, já saber o que estava acontecendo e fazer a interrupção da gestação. Então, eles avançaram nisso, porque não queriam esperar chegar até o parto, então já começaram o diagnóstico in útero, começou na China. Eu achei que era só numa região da China. Não, na região cultural. Do Tibete ali eles faziam isso, eu tinha lido muito, achava uma crueldade, mas então é extensão, é cultural. Por isso não, se você tiver os índios da Amazônia, de várias tribos, nasce uma criança mal formada, ou que ele já sabe que tem deficiência, por exemplo, síndrome de Down, todo mundo conhece, e lógico, o indígena também conhece. Então eles deixam na mata para Tupã, e no dia seguinte o Tupã levou a criança embora. Que é um leão, não é? E aí você tem o inverso, né? Quando você tenta modificar isso culturalmente, por exemplo, já tivemos isso aconteceu lá em Manaus. Havia um médico na tribo, nasceu a criança com Down, 60% das crianças com Down têm cardiopatia, imediatamente a criança tinha cardiopatia, ele colocou a criança e foi para o hospital de Manaus, então saiu da tribo e foi para Manaus, a criança foi operada, melhorou tudo, só que depois a tribo não queria mais a criança. Quem mandou levar ela para lá? É uma questão até de sobrevivência deles, né? Não queremos ela aqui, e foi um drama social. O que fazer com essa criança? Porque a tribo não aceitava, porque a tribo não aceita. Se você pensar nas tribos astecas e maias, eles tinham cisternas onde eles jogavam os corpos para os deuses para poder fazer oferendas. E se você parar para pensar a deficiência mental, até a década de 40, de 50, aqui no Brasil, todo mundo escondia os filhos que tinham com deficiência. Tem uma lei que é para acabar com os manicômios até o final do ano, né? Exato. Veja bem, os manicômios já não é dessa área. Saúde, não, é saúde mental, não é tão deficiência, tá? Então, na verdade, as pessoas, a mesma deficiência, ela era, paulatinamente você foi tendo o que está acontecendo, né? E isso que você falou do meio ambiente, sim, genética ou o seu corpo, você é o que é por causa da combinação dos seus genes com o meio ambiente. Então é a somatória de meio ambiente com os genes que vão dar a expressão melhor, que nós chamamos de fenótipo, tá certo? E dentro do meio ambiente você tem não só alimentação, condições atmosféricas, condições de saúde, tudo isso é meio ambiente e ajuda na expressão de alguns genes. Eu até disse aqui a respeito das minhas limitações no passado aqui em relação à visão, né? Eu tava com catarata e acabei praticamente quase ficando cego. Eu usava corpo 22 nessa tela aqui. É uma coisa que a gente pode desenvolver e tem a ver com genética, evolução genética, essa questão da gente evoluir para um quadro, por exemplo, de catarata, de outras doenças, consumo de droga na evolução, porque a gente vê um monte de gente literalmente deficiente mental por conta disso, né, professor? Não entendi a pergunta. A pergunta... Assim,
Deixa em relação pessoas com deficiência, que pessoas evoluem, que usuários de droga, usuários e eles quem vão ter problemas depois mentais, com destruição de neurônios e que nós não classificamos como deficiência intelectual. Eles vão ter um problema de saúde mental, de psiquiatria, que já é outra área, tá certo? Então, quando nós falamos em saúde mental, já é outro grupo de doenças, que é diferente das deficiências intelectuais, que não consegue exercer uma função. Por exemplo, a deficiência intelectual, você não consegue, você tem vários graus, né? Que você mede através do QI. Então, você tem os grupos de leve, moderado e grave para deficiência. E as deficiências leve e moderadas são totalmente passíveis de serem alfabetizadas, de serem treinadas e de serem inseridas na sociedade. Tá certo? Então esse é um grupo diferente, né? Que a gente tem que trabalhar com eles. Quando eu estava fazendo essas exemplificações, faltou concluir a pergunta que tinha que haver. A deficiência visual é um dos casos maiores e depois vem auditivo, intelectual, etc. Como que isso se estabelece no âmbito do estudo do geneticista? A identificação, o trabalho, as questões ambientais foram colocadas todas, né? Veja bem, nós temos, do que chega para nós, eu já tenho uma patologia genética de fundo, uma doença genética de fundo, né? Só para você ter uma ideia, nós temos ao redor de 6.000 doenças genéticas. E aí você terá muitas delas cursando com deficiências. A principal é intelectual, mas pode ser motora também. Tem doenças genéticas que alteram a motricidade e a formação dos ossos, a parte esquelética. Então, essas crianças não são encaminhadas pelos médicos pediatras, pelos médicos neurologistas, neuropediatras, pelos cardiologistas, cardiopediatras, que nos encaminham por causa dessas alterações congênitas, que nasceram já com elas, tá? Então, nesses casos, são raríssimos os casos que nós tivemos uma alteração por substâncias ou vírus durante a gestação, tá? Esse é um outro grupo que é chamado de teratologia, que não é bem genética, né? Porque não é transmitido hereditariamente, mas acaba vindo pra gente e a gente tem que diferenciar o que é hereditário do que não é hereditário. Por exemplo, o caso mais comum ou mais conhecido foi da talidomida, que a mãe ingeria esse fármaco, e ele foi desenvolvido exatamente para você não vomitar, antiemético, e grávida vomitar muito, né? No começo da gestação. Então elas tomavam e as crianças nasciam sem braço, sem perna e com problemas cardíacos. Então era grave. E foi associado rapidamente ao consumo dessa droga, ela foi parada. Então é uma droga que altera o que era para ser normal. Se a mãe não tomar mais essa droga numa futura gestação, ela não vai ter mais o problema. Então isso não é hereditário, mas é uma malformação congênita, acaba vindo para nós. Então os médicos nos encaminham já com, vamos dizer, uma alteração, que o indivíduo apresente uma alteração para a gente verificar se aquilo está dentro de um quadro sindrômico, se pertence a um grupo genético de patologias, tá? Que é diferente das adquiridas. Então as adquiridas acabam não vindo para mim, porque não tem um componente genético. Então você sofreu um grave acidente de carro, bateu a cabeça e a partir daí você ficou com problemas mentais ou convulsões graves, tal. Então isso altera o comportamento do indivíduo, altera a maneira de percepção do indivíduo, mas isso não vem para o geneticista. Professor Danilo Moretti, no caso, a gente percebe aí que no passado algumas famílias reais, por conta dos casamentos entre parentes, tal, se desenvolvia algum problema de ordem genética. Como que se estabelece essa compreensão em relação à formação genética e à evolução para situações com deficiência? Aqui nós vamos colocar então o exemplo mais clássico de uma doença genética que acometeu as famílias reais europeias, que foi a hemofilia.
quase todas as pessoas conhecem hemofilia, que é a falta de coagulação sanguínea. E a portadora do gene, aquela que começou a herança, foi a Rainha Vitória. Então, e essa, por ser uma herança genética, mas definida pelo cromossomo X, ela é transmitida pelas mulheres que não têm hemofilia para os filhos, 50% dos filhos que são acometidos, então, de hemofilia. Tá? E os pais transmitem esses genes para suas filhas que não serão hemofílicas. E com isso nós tivemos vários casos de hemofilia nas casas reais, sendo o mais conhecido o caso do Alexei, filho de Alexandre, que era o czar da Rússia, e ele era então hemofílico, muito doente, toda hora tinha sangramentos, ele quase não podia andar a cavalo, e isso fez com que os burgueses, vamos chamar assim, o pessoal da corte estava muito preocupada com a passagem do cargo, né? Então o próximo czar ia ser extremamente doente. Então estava uma discussão sobre a sucessão quando se dá a Revolução Bolchevista, e acredita-se que um dos fatores desencadeantes também tenha sido isso. E imediatamente, no primeiro mês já da Revolução, a família Romanov, que eram os imperadores, foi toda dizimada. A esposa de Alexei, que era o Alexandre, né, que era o czar, a esposa era a neta da Rainha Vitória. Então ela tinha o gene que passou para o seu filho, mas ela tinha 4 filhas, então, que não desenvolveram hemofilia. Ela teve 4 filhas e depois um filho. E lá na Rússia, a transmissão do cargo de rei era por linha masculina, então era uma preocupação. Esse foi o caso mais clássico de uma doença genética perpassando. E dentro desses nós tivemos o rei Ludwig da Baviera, que ele acabou ficando louco, construiu castelos, tal, e foi chamado Rei Louco porque ele tinha hemofilia e teve vários episódios de alterações cerebrais, de sangramentos a nível interno que fizeram com que ele desenvolvesse loucura. Professor, no âmbito da genética é possível prever e reduzir o risco da deficiência ainda durante a formação do feto ou quando a criança imediatamente nasce? Tem casos de crianças que nascem juntas, tem a ver com a genética. Esses dias até estava vendo na internet uma moça que nasceu com o ombro, o peito, a cabeça grudada, casou-se e tem uma vida normal. Como é que funciona isso do âmbito de tratamento com seus colegas lá da medicina e a pesquisa genética na célula ali, na formação do indivíduo? O que nós temos aqui são duas coisas, tá? São erros na morfogênese, na formação. Então, por exemplo, um gêmeo. Nós temos 2 tipos de gêmeo. Os gêmeos que são idênticos, tá? Ou monozigóticos. Isso quer dizer o quê? Nós tínhamos um óvulo, foi fecundado, dividiu 2, 4, 8 células. Em um dado momento, essas células se dividiram em 2 grupos, formando 2 indivíduos com mesma carga genética, com o mesmo ambiente. Então eles são gêmeos que nós chamamos idênticos. Você imagina, como eu disse, separa, né? 2 grupos. Só que esse grupo de células, que é o acaso que isso acontece, não é hereditário, que pode ocorrer? Na hora que vai separar o grupo de células, o grupo fica junto e outros 2 se separam. Então, os que se separam vão formar parte do corpo, o que fica junto fica grudado. Então é por um erro na morfogênese, na formação, tá? E isso não é determinado geneticamente, é um erro ao acaso. Diferente dos gêmeos dizigóticos, que são ou 2 óvulos ou 2 espermatozoides. Então imagina uma mulher que produz 2 óvulos ao mesmo tempo, quando ela está em período fértil, né? Então ela libera 2 óvulos e esses óvulos são fertilizados por 2 espermatozoides. Vão dar 2 indivíduos que são irmãos, que são geneticamente 50% idênticos, porque são irmãos e gerados no mesmo momento. Então são
dizigóticos, né? Os chamados gêmeos dizigóticos. Essa predisposição à liberação de 2 óvulos, em alguns casos, é genético. Então você acaba tendo mais casos na família de gêmeos, mas aí nós estamos falando de gêmeos dizigóticos e não monozigóticos. O monozigótico é o acaso. Professor, a gente sempre ouve falar de pais, homens e mulheres, que encontram dificuldades na geração de seus filhos. Isso deve ter algum problema genético, alguma questão colocada aí. Como resolve o problema? Veja bem, aí você já está entrando no outro campo da medicina, que é o campo da medicina reprodutiva. Mas tá tem a ver com o genético, não? Alguns casos são geneticamente determinados. Então, tem algumas doenças que levam, por exemplo, o homem a não produzir espermatozoide, tá certo? Então, ele é estéril. Ao ser estéril, ele não consegue ter filhos. O que pode ser feito, no caso desse, é doação de sêmen. Então, existem bancos de sêmen que, se o casal assim o desejar, é procurado o mais próximo, o fenótipo mais próximo de um doador, e esse sêmen que já está num banco, ele é fertilizado um óvulo da mulher, colocado em útero. Às vezes nem precisa fertilizar por fora, você pode fertilizar através de seringa, tá certo? O sêmen de outro indivíduo, e ela vai gerar para esse casal um filho. Então isso pode. Outros casos são a mulher que não produz óvulo, então ela pode usar de óvulos de doadoras, tá certo? Então você tem tem condições genéticas que levam a mulher a não produzir óvulos, e tem condições genéticas que levam o homem a não produzir espermatozoide. Então isso faz com que eles procurem a medicina reprodutiva, que aí a gente faz alguns exames e manda o resultado. Lembrando que são indivíduos absolutamente normais, então a gente não está tão preocupado, tão poucas as patologias que podem levar a essas alterações de produção ou de óvulo ou de espermatozoide. A gente começou falando aqui no começo do programa em relação aos ambientes. O mundo está passando por mudanças. Não chovia no deserto, está chovendo. Esses dias a gente até viu nascendo planta na areia. As questões, aumentou ou diminuiu as doenças nesse período? Mas o senhor responde depois do nosso comercial. Inclusive a gente convida os ouvintes a participarem pelo telefone 999-01-1035, que é o telefone do nosso WhatsApp, para encaminhar questões ao professor Danilo Moretti, que é geneticista do Instituto de Biociências, e a gente tem o apoio aqui da Mega Científica. Você já conhece a Mega Científica? Empresa que é referência quando o assunto é produtos laboratoriais e hospitalares. Uma equipe experiente e atenciosa, pronta para equipar o seu consultório médico, laboratório ou para atender demandas veterinárias. Mega Científica, há mais de 25 anos conectando ciência e saúde. Avenida Deputado Dante Delmanto, 1470. Entre em contato 38820908. Conheça mais sobre os produtos através do site megacientifica.com.br. Jornal da Clube Gente. Responsabilidade na informação. Jornalismo levado a sério. Na Stock Car você vai poder equipar o seu carro, seja ele nacional, importado, de qualquer ano, marca ou modelo, uma linha completa de acessórios e equipamentos para deixar o seu veículo mais seguro e confortável. Por exemplo, sensores de estacionamento, câmeras de estacionamento. Se você quer um som automotivo de qualidade, você também vai encontrar instalação profissional, centrais multimídia, para quem tem picape, capota marítima ou kit trava de caçamba. Você vai encontrar também lâmpadas para faróis, lanternas e toda a iluminação do seu veículo, inclusive as lâmpadas em LED, além de toda a assistência técnica na parte elétrica e eletrônica do seu veículo. A Stock Car também agora está trabalhando com máquina recicladora de ar condicionado. Faça uma visita, faça um orçamento sem compromisso, fale com o Edu, com a Rosângela e faça um excelente negócio. A Stock Car aceita cartões de crédito e atende também através de diversos convênios, onde você pode parcelar os serviços e os equipamentos. Stock Car, na rua João Cândido Vilas Boas, 1349, atrás do Central, loja 3. O telefone 3813-2140, WhatsApp é 99616-3045. Nas redes sociais procure Autoelétrica Stock Car.
A RH Engenharia tem surpreendido Botucatu com os melhores lançamentos imobiliários. Vem aí o Quinta das Oliveiras Residence. Um condomínio fechado com sobrados modernos, confortáveis, portaria 24 horas, toda a infraestrutura social, piscina, quadra poliesportiva, salão de festas, playground, localizado no ponto mais nobre de Botucatu, entre a rodovia Marechal Rondon e o condomínio Espaço Verde, a poucos metros da Avenida Doutor Vital Brasil e do acesso ao Unesp. Chegou a grande oportunidade para morar bem ou investir aqui em Botucatu. Não perca, em breve o lançamento do Quinta das Oliveiras Residence. É mais uma obra com a qualidade Reinaldo Henrique Engenharia. Com mais de 100 anos de história no Brasil, o rádio é um dos veículos de comunicação mais tradicionais. Para os artistas, é fonte de informação confiável sobre as músicas mais tocadas no país e no exterior. E para saber os melhores colocados no ranking dos Top 100, conheça a plataforma da Audience. Acesse charts.audience.io e veja dados reais sobre quem mais toca no rádio. Audience. O que toca no rádio aparece aqui. A Clube FM apresenta Saúde e Ciência em Destaque. Saúde e Ciência em Destaque. Oferecimento Mega Científica, produtos laboratoriais e hospitalares. Ligue 3882-0908. 9h05, você acompanha ao vivo o Jornal da Clube Gente, toda quinta-feira aqui no Jornal da Clube Gente, num oferecimento da Mega Científica, nessa parceria com o Instituto de Biociências, campus de Botucatu da Unesp. Saúde e Ciência em Destaque. Haroldo. Muito bem, a gente estava aqui antes do comercial, eu fiz uma pergunta para o professor Danilo Moretti, que é geneticista do Instituto de Biociências, a respeito, o mundo está passando por mudanças. No começo do programa a gente falou que as questões ambientais, a questão do ambiente onde a gente vive, interfere e pode gerar situações de deficiência física, mental, intelectual, etc. O mundo está passando por uma série de mudanças ambientais. A gente percebe que, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nos anos 70, 80, professor, lá em Cubatão as crianças nasciam sem cérebro por conta da poluição da indústria petrolífera. Lá no Rio Grande do Sul, onde se planta muito tabaco, a indústria química, os defensivos agrícolas, eles estão também aumentando a quantidade de câncer. Nesse mundo em que a gente vive, já passa a ser preventiva a questão genética ou não? Sim, não, mas eu tenho que te corrigir. Desculpe, tem uma informação que precisamos corrigir porque passou a ser conversa comum. Eu sou da geração de Cubatão. Então, em Cubatão, ao primeiro momento, era o lugar mais poluído do mundo. Isso não é um pleonasmo, não. Era mesmo o lugar mais poluído. Lá em Bhopal, na Índia, alguma coisa assim. E aí, o que aconteceu? Acharam que estava nascendo mais crianças anencéfalas. E será que isso é verdade? Será que não é? Então, se formou um grupo de trabalho de geneticistas que monitoraram a maternidade de Cubatão, uma maternidade em Santos, uma maternidade em São Paulo, para ver quantos anencéfalos nasciam nesses locais. E a de Cubatão, a de Santos e a de São Paulo nasceu o mesmo número. Isso quer dizer o quê? Que não era a população que afetava não era poluição. Não era a poluição que afetava o nascimento de crianças anencéfalas, porque ele era igual de duas cidades não tão poluídas. Uhum. Porém, o número de perdas gestacionais, o número de outros problemas durante a gestação aconteciam, esses sim eram devidos à poluição. Então, divulgou muito o anencéfalo, mas não se divulgou o resultado da pesquisa. E a pesquisa provou que a poluição não causa anencefalia. E por causa desta conversa que nós estamos tendo, também a população de Vitória do Espírito Santo, onde nós temos a siderúrgica, que elimina muito gás, esses gases pelo vento do mar levam diretamente para a cidade, também chegou-se a discutir que se lá estaria nascendo mais crianças com anencefalias, e também ficou comprovado que não.
Então existe essa lenda urbana, né, que a gente brinca, que chamado de lenda urbana, tal, que a poluição ela causa um monte de problemas. A hora que você falou de problemas de agrotóxicos, um dos maiores agrotóxicos é a produção de tomate. Entendeu? E não é só lá no sul. Goiás é um dos maiores produtores de tomate e a quantidade de agrotóxicos é imensa. Então, o que nós estamos vendo, sim, aí nós vamos ter um nível de alteração do genoma do indivíduo para ele produzir para ele acabar desenvolvendo um tumor, um câncer, tá? Então, isso está sendo monitorado. Como? Tirando o agrotóxico. Então, a maior briga é tirar o agrotóxico, porque ele é tóxico para a espécie humana. Claro. Entendeu? Ele não é só tóxico pro fungo, pra lagarta ou pros ataques às pragas, né, que acometem a agricultura. Ele também passa a ser tóxico pro ser humano. Então, você ingerindo um tomate que está com esse agrotóxico, você está tomando agrotóxico e você mais para frente poderá desenvolver um tumor por causa disso, tá? Mas não é minha área, a oncologia, tal, não é. Eu só estou comentando aqui que é o meio ambiente fazendo alteração aí no genoma do indivíduo e não dos futuros filhos. Professor, o que causou a essas crianças anencéfalas lá em Cubatão, só para que eu não cometa o mesmo erro, o senhor tem a informação? Veja bem, os anencéfalos de Cubatão são iguais aos de Santos ou de São Paulo, tá? É geneticamente definido isso, é um problema que nós já sabemos que é o déficit, que além da genética nós temos o ambiente aí, que é o déficit de ácido fólico. Por isso, todos os países do mundo, inclusive o nosso, as farinhas são aditivadas com ácido fólico. Então, num país que não tem ácido fólico, de cada 100 crianças, nascia uma com anencefalia, tá certo? De casais que já tinham tido um filho anencéfalo ou com algum dos problemas do erro de fechamento do tubo neural, que o espectro maior é a anencefalia, mas pode ser um problema de espinha bífida, pode ser um problema de mielomeningocele, tudo isso está dentro do mesmo espectro. Um casal que já tinha isso, ele passava a ter 4% de risco. Tá? É um risco já bem mais aumentado, porque a patologia é muito grave. Tá? E aí, o que acontece? Se descobriu que se esse casal tomasse, a mulher principalmente, antes dela ficar grávida, ou já no momento que ela engravida, que ela nunca sabe, mas ela tomasse ácido fólico e continuasse tomando ácido fólico, de cada 100 que nasciam 4, de cada 100 passou a nascer 1. Ou seja, o ácido fólico preveniu o nascimento de 3 crianças. Então, isso pode, você perguntou antes sobre a prevenção, está aí um dos maiores exemplos de prevenção. E eu tive a honra de participar do grupo que fez a intervenção de ácido fólico no Brasil e a legislação para pôr ácido fólico nas farinhas no Brasil, porque eu também trabalhava com fissuras orais, que tinha muito a ver também com algum problema do ácido fólico. Quer dizer que a fome passa também na questão genética, né? Mas o senhor responde isso depois. Se eu mais uma vez provoquei de forma errada, o senhor me corrija, porque o Osmar tem uma pergunta lá dos nossos ouvintes. Exatamente, a nossa ouvinte Luciana Fonseca nos enviou um áudio aqui com uma pergunta ao professor. Vamos ouvi-la. Bom dia a todos da clube, bom dia ao doutor. Eu, como cuidadora, eu tenho uma questão relacionada a deficiências. Um dos grandes problemas dos deficientes é a falta de comunicação, de interação. A gente não sabe o que o paciente sente e ele não consegue falar. Isso, várias deficiências, né? E eu vou dar um exemplo. Mesmo um paciente tetraplégico, totalmente imóvel, lúcido, ele consegue interagir, ele consegue até comandar a própria vida em determinados casos, né? Então, a minha grande questão é essa: quais são os avanços
no sentido da comunicação paciente, o que tem de mais moderno para facilitar a comunicação do paciente, porque a partir de um momento que ele atinge um nível, claro, de demência que não volta mais, aí não tem jeito, mas até esse ponto a vida seria muito mais fácil se o paciente se comunicasse, se interagisse melhor com o cuidador, com o médico, enfim, com todo o pessoal da saúde. A minha grande questão, e que eu acho que traria grandes avanços, é isso. Tudo que for possível para aumentar a comunicação entre o paciente e os seus cuidadores. Muito obrigada. É a pergunta da nossa ouvinte Luciana Fonseca, professor. Muito obrigado, Luciana, pela sua pergunta. Ela é bastante pertinente aqui ao nosso tema. E claro, nós estamos falando de comunicação de deficiências diferentes. Comunicação é a principal área da fonoaudiologia. Todos os avanços em comunicação das pessoas com deficiência são desenvolvidos pela turma de fonoaudiologia. Então eu posso te dizer que, por exemplo, na USP tem programas dentro da fonoaudiologia que estão trabalhando com comunicações alternativas. Então nós temos várias formas de comunicação alternativa que aí serão desenhadas para cada tipo de, como chama, de deficiência. Você falou num tetraplégico, claro, se você colocar aquela espécie de caneta que ele pode ficar na testa e ele ir num computador, ele vai se comunicar. Nós temos aqui casos de pacientes que não são tetraplégicos, que você conhece aqui mesmo de Botucatu, que tiveram graves problemas de membros, e ele foi totalmente alfabetizado e se comunica e pertence à nossa sociedade com esse tipo de bastonete que ajuda no computador. Nós temos outros tipos de comunicação, por exemplo, para o cego nós temos a comunicação em braille, que vai sendo desenvolvida cada vez mais, é fenomenal. Hoje nós temos programas que imediatamente imprimem em 3D o que você está falando em braille. Então, se está tendo um discurso, se está tendo uma aula, ele pode ter toda a aula dele transcrita, por mais que ele esteja escutando, mas transcrita em braille, por causa de um programa que imprime rapidamente o braille para ele. Então, nós temos assim, comunicação é fundamental, concordo, e é uma área da fonoaudiologia. Isso você tem congressos inteiros discutindo exatamente alternativas. E nós temos na Unesp a fonoaudiologia de Marília, que trabalha muito com formas de comunicação, tá certo? E desenvolvimento dessas metodologias. Eu vou conhecendo exemplos de metodologia que eu posso aplicar para o meu paciente. Então, quando eu estou com um paciente que tem uma deficiência de comunicação, nós vamos procurar qual é aquele tipo de comunicação que ele pode usar dentro do elenco que existe hoje de materiais, né, para você, material até didático para você trabalhar com comunicação. Então, é uma área fantástica e eu me utilizo dela para com meus pacientes. Dependendo do tipo da deficiência, é um tipo de comunicação. E os deficientes mentais, né? Quando nós temos falamos dos leves e moderados, nós trabalhamos com a comunicação normal. Fazemos tudo para que ele desenvolva uma comunicação normal e ele seja alfabetizado. Claro que os métodos de alfabetização para uma criança que tem deficiência moderada são completamente diferentes dos métodos pedagógicos para uma criança não deficiente. Mas ele aprende, nós temos esses métodos pedagógicos e isso, claro, quem desenvolve esses métodos são o grupo de pedagogia. Nós temos um grupo fenomenal em São Carlos, da Federal de São Carlos, que desenvolve programas computacionais voltados para a deficiência. Ou, na verdade, eles trabalham com os déficits de atenção e a hiperatividade, né? O TDAH. E esse TDAH, o método que eles desenvolveram para o TDAH, a gente usa também para os deficientes moderados.
que é a alfabetização por sílabas do computador. Então, por exemplo, aparece o desenho de um sapato, ele sabe que é um sapato e ele tem que juntar as sílabas, o sa, o pa, e as sílabas estão passeando na tela. A hora que ele consegue juntar a palavra e formar sapato, o próprio computador fala sapato e imediatamente estoura rojões, foguetes, que é aquele tipo de... E aí entra Pavlov, que o nosso locutor estava falando, de aprendizado, do prêmio. Então o prêmio é aquele monte de fogos de artifício, né? Que em joguinhos chama o game over, né? Então, você ganhou. Então aí ele imediatamente quer fazer o próximo, porque ele quer ver aquilo de novo. É um programa que não pode passar de 1 hora, né? Senão a criança vai ficar mais excitada ainda. Mas com isso a gente consegue prender a atenção dele na alfabetização, que é uma das coisas mais difíceis na sala de aula, prender a atenção do aluno na lousa e com a professora, né? Então são métodos alternativos de ensino que podem ser feitos inclusive em sala de aula. Eu sou completamente favorável a colocar todos os tipos de deficiência dentro de sala de aula. O único problema não é o deficiente, é a sociedade que não prepara a escola para receber o deficiente. Porque se eu tenho um indivíduo que tem a deficiência intelectual, tem que ter esse método pedagógico. Se eu tenho um deficiente visual, eu tenho que ter a metodologia em Braille. Se eu tenho um deficiente auditivo, eu tenho que ter o ensino de Libras, alguém que ensina Libras. Então eu preciso contratar, ou não digo nem contratar, eu acho que nós temos que ensinar e preparar os professores que vão estar em sala de aula para recebê-los, porque melhora demais a nossa sociedade a presença dos indivíduos diferentes na mesma sala. Então a diferença ela tem que ser ensinada. A diferença se aprende na sala de aula desde o primeiro momento. Então é no ensino, é na educação que nós vamos evitar os conceitos prévios, ou seja, os pré-conceitos. Então se eu tenho toda a diversidade da sociedade dentro de uma sala de aula, essa sala de aula vai ser muito mais rica, vai ter muito mais experiência e vai aprender muito mais. Então é só preparar as salas de aula para as diferenças, e que nós não temos muito isso, né? Então simplesmente nós assinamos o protocolo de Salamanca, que é o protocolo da inclusão, mas nós não temos a inclusão do professor. O indivíduo vai para a escola, mas não tem o professor, não tem a valorização que nós precisamos ter da escola como um todo. Espero que tenha respondido sua pergunta, Luciana. O Osmar tem mais uma pergunta lá do ouvinte. Exatamente, tem a pergunta aqui do nosso ouvinte, que é exatamente o David Oliveira. O David está com a seguinte questão aqui e coloca aqui para o professor. Eu gostaria de saber, hoje em dia, com tanta tecnologia, por exemplo, a mulher quando está no período fértil, dá para se programar um feto gêmeo, simplificando, as tecnologias, dá para se prever, no caso aqui, ter a mulher vir a gerar um feto gêmeo? É possível, professor? Veja bem, como eu disse, nós temos 2 tipos de gêmeo, o monozigótico e o dizigótico. O dizigótico são 2 óvulos e 2 espermatozoides. Excelente. Este sim, principalmente isso ocorre quando nós fazemos fertilização assistida, quando o casal não consegue ter filhos e nós vamos ter que fazer a fertilização assistida, que é formar no laboratório esse embrião, ou seja, pegar o óvulo da mulher e o espermatozoide do marido, da esposa e do marido, fecundar. Esse óvulo vai se desenvolver em 2, 4, 6, 8 células e neste momento que já começa, nós já chamamos de embrião, implantar na mulher. E aí sim, eu posso implantar 1, 2, 3, 4. Então a legislação brasileira permite eu implantar até 4 embriões. Vão ser 4 gêmeos que vão nascer. Atenção, gêmeos irmãos. O caso mais conhecido são os filhos do William Bonner e da Fátima Bernardes, que são 3 gêmeos, né? 2 meninas e um rapaz, hoje moças, né? Mas que foram por fertilização assistida e eles são gêmeos. Agora, gêmeos idênticos, não. Isso, e nem é a intenção
da medicina produzir gêmeos idênticos. Nós Espero temos ter respondido ao David. Sim, sem dúvida. Tem mais uma pergunta aqui do Bruno. O Bruno traz aqui alguns áudios, vamos ouvi-lo. Na Europa inteira é interrompida o nascimento de síndrome de Down. Tem um cartaz na Espanha dizendo que a última geração com síndrome de Down na Espanha é essa. Então países europeus como Itália, França, Islândia, enfim, Portugal, eles matam também as crianças com síndrome de Down. Eu sou autista, tenho um filho com síndrome de Down, vou a trabalho na Europa e vejo que esse tipo de atraso cultural é geral. E é um absurdo, né? Eu sou autista, eu trabalho com drone, sou casado, tenho filho, vou dar palestra no ITA amanhã sobre drones. Meu filho com síndrome de Down estuda numa escola normal, tem um desenvolvimento espetacular, ou seja, são culturas atrasadas e que as pessoas acham que são de primeiro mundo. Olá aos ouvintes, olá ao professor. Eu sou neurodivergente, sou autista, sou pai do Álvaro, que tem síndrome de Down. E ele faz todas as terapias, fono que você falou, e outras, musicoterapia, fisioterapia, enfim. E está na escola regular. Mas fica sempre aquela ameaça de, se ele não conseguir, terá que ir para uma escola especial. Enfim, o que o senhor acha disso? Bom, tá aí o Bruno Carcará falando a respeito aí desse tema aí, né? Ele tem o transtorno do espectro autista e tem um filho Down. Veja bem, Bruno. Novamente, é maravilhosa a sua pergunta, maravilhosas as suas explicações. E nós vamos passar de novo para os conceitos sociais. Então você falou, Islândia é um tipo de país, França é outro tipo. Cada país desenvolve leis e legislações de acordo com a sociedade. As leis são feitas pelos homens e podem ser modificadas pelos homens. O que não pode ser é descumprida pelos homens, que aí você passa a ser ilegal quando você descumpre uma lei. Mas você pode modificar essa lei. Enfim, então cada país ela tem uma maneira de agir. Eu sempre penso o seguinte: uma gestação é uma opção, deveria ser uma opção do casal. O casal deveria planejar ter filhos. Então, começa por ensino. Se eu ensinar as meninas de muito cedo, antes mesmo delas se tornarem mocinhas, vamos chamar assim, delas começarem a menstruar, tudo que ela pode planejar para o futuro dela, reprodutivo, é fenomenal. Se eu ensinar os rapazes tudo que eles podem fazer para evitar um filho e para planejar também, isso é fundamental. Se nós tivermos uma sociedade que tem educação de fazer planejamento familiar, vai caber ao casal interromper uma gestação ou não. Na minha opinião, é desejo do casal. Nós, como profissionais, só temos que ter o direito, só temos que oferecer o que a medicina produz, tá certo? O que a medicina tem. E vai caber ao casal optar se eles querem ou não. Então, do que você falou, nós temos vários exemplos de genética. E mesmo com síndrome de Down, nós tínhamos um rapaz que era garçom, e por uma condição que ele tinha genética, todos os filhos que ele fosse ter seriam com síndrome de Down. E ele foi orientado a partir do primeiro de que os outros poderiam ser iriam ocorrer por síndrome de Down pela condição que ele tinha, que é raríssima, tá? Mas existe. E ele optou por ter mais 2 filhos com Down, então ele tem 3 filhos com Down. É a opção dele. E a gente tem que apoiar o que ele opta e dar subsídios para que ele possa desenvolver a educação desses filhos na plenitude. Então,
eu sou a favor de, a partir do momento que você se depara com qualquer deficiência, você tem que fazer com que o indivíduo desabroche e desenvolva todo o seu potencial. Assim como você tem uma neurodisrupção e você desenvolveu toda a habilidade maravilhosa com drones, tá? Isso foi possível porque você teve uma educação, porque você teve uma formação, você teve estimulação. Então, toda vez, isso é o exemplo, eu acho que os exemplos são fundamentais, porque você, que já é um adulto, dando uma palestra para uma família de autistas, onde tem uma criança de 2, 3, 5 anos que foi diagnosticada com autismo, e que você está indo no ITA dar palestra sobre drone, mostra o quanto eles podem estimular os seus filhos para chegar onde você chegou. E estimulação é educação. E a educação inclusiva, na minha opinião, é a melhor que existe. Sou absolutamente contra escolas especiais para deficientes. Tá certo? Isso eu acho um absurdo. Tem escolas privadas, é uma coisa. Tá? Agora, ter uma escola especializada em pessoas com deficiências, eu sou absolutamente contra, porque é isolá-los da sociedade. Tá certo? Então, isso eu não concordo, assim como você colocou o seu filho com síndrome de Down numa escola de educação formal, de educação normal, e você deu apoio para a escola a partir do ensinamento sobre o que é síndrome de Down. Então, eles tiveram que buscar os métodos pedagógicos para ensinar seu filho, e você tem certeza que participou disso, tá? Então, os pais têm, assim, uma importância fundamental, quer na educação de filhos sem qualquer deficiência, quer na educação de filhos com alguma deficiência, que aí eles vão ter que arregaçar as mangas e ir à luta, porque a sociedade é cruel em todos os aspectos, né? Quando eu era criança, na minha sala de aula tinha o Orelhão da Telesp, tinha o Geleia, tinha o Quatro Olhos, que eram os apelidos horríveis que a gente, como criança, punha nos outros. Isso hoje se chama de bullying. Antigamente não existia isso de bullying, tá certo? Mas era bullying. Hoje nós sabemos que o nome é esse, tá? Mas enfim, então, o que o outro país faz não quer dizer que eu tenha que fazer. Vou dar um pequeno exemplo muito clássico aqui para o que você está falando. Na França, as mulheres estão proibidas de usar o véu islâmico, tá? Então elas não devem usar em escolas véu islâmico. Estou falando proibida de usar na escola, tá? Véu islâmico. Ontem saiu uma lei no Brasil que as mulheres podem usar lenço islâmico na fotografia de identificação, no seu RG, na sua carteira de motorista. Elas podem ter os símbolos religiosos sem problema algum. Então o Brasil vê isso de uma forma, enquanto a França vê de outra. A sociedade da França tem toda uma cultura, tem todo um desenvolvimento, tem todos uns conceitos prévios, uma moral que não é a cultura brasileira. Então nós temos que trabalhar com a nossa cultura e desenvolver os nossos valores, sem ter que ver o que o outro faz ou o que o outro deixa de fazer. E com relação à interrupção da gestação, continuo e ensino os meus alunos. Isto é opção do casal. E quando não tem casal, num caso de uma violência sexual, um estupro, que a lei permite que a mulher interrompa, a lei permite. Isso não quer dizer que eu tenho que interromper aquela gestação. É esta mulher que vai decidir, junto com, se ela for menor de 18 anos, junto com os seus pais, se vai interromper ou não a gestação. Em alguns casos é extremamente recomendável, como foi o caso daquela menina há 1 ou 2 anos atrás, de 11 anos de idade, grávida, que foi violentada pelo seu tio. Ela vai ser... O arcabouço obstétrico dela, o útero e toda a parte, pode ser totalmente prejudicada com essa gestação, porque ainda não está totalmente formado. Então aí há uma indicação médica para a interrupção de gestação. Fora esses casos muito
Separava, tem os casos de violência sexual que hoje estão aparecendo mais, porque sempre existiram. Só que eram escondidos, só que agora está aparecendo mais. Então a mulher tem o direito, se ela, e eu conheço mulheres que foram violentadas e por uma questão religiosa e moral, simplesmente pediram para ter um acompanhamento genético nesse caso, para saber se por causa daquela violência o filho ia ser violento também, esse tipo de coisa, né? Que a gente também dá esse suporte para e ela resolveu ter o filho, mesmo tendo sofrido a violência sexual. Quer dizer, é uma opção dela. Então eu acho que nós temos que dar condições dela poder optar. Não sou eu que tenho que decidir por ela. Quando alguém me pergunta assim, o que o senhor acha, o que o senhor faria no meu lugar, eu não faria nada, porque eu não estou no seu lugar, eu não posso me pôr no seu lugar. Você é uma pessoa que tem essa disfunção, essa disrupção, desculpe, e você teve filho e você fez as suas opções. Eu acho que isso que é fundamental, é nós darmos para a sociedade as opções. Acho que eu não sei se eu respondi tudo, Bruno. Legal. Ô, professor, enquanto o senhor falava aqui, a gente está falando de deficiências, sempre pegando o mau exemplo, superdotação, conhecimento excessivo, facilidade de aprendizagem, seja intelectual. Aí a gente tem aqueles caras que são um ponto fora da linha, tipo Ayrton Senna, um grande esportista, Pelé, Messi e tal. Isso tem a ver com os seus estudos genéticos? Não tem a ver com meus estudos, porque... Ou tem a ver com a genética? Vamos dizer o seguinte, a sociedade, e essa parte que você está falando de intelecto, de inteligência, a inteligência ela é distribuída no que nós chamamos de curva de Gauss, curva do sino, que é uma curva em forma do sino. E aí nós temos as extremidades. Então 2,5% da população tem deficiências. 2,5% negativas e 2,5% da população são superdotados. São os extremos da expressão da inteligência dentro da nossa sociedade. Eu te diria que 50% da população está com QI entre 70 e 80, tá? 70 e 90, porque a média maior é 80. Indivíduos que fizeram testes de QI com 110. Gênio. Um dos que fez o teste de QI e deu 112 foi Albert Einstein. Hoje, que nós conhecemos, que fez o teste de QI, é o jogador Piqué da Espanha, que ele também é extremamente inteligente, superdotado. Tá? Então esse é outro exemplo. E nós temos casos também do outro lado da deficiência intelectual que, se forem estimulados, superam. Entendeu? Então nós temos hoje vários exemplos de filhos ou síndromes de Down, como o filho do Bruno, que entraram na faculdade, que já estão cursando faculdade. Então a faculdade tem que se preparar para receber esse indivíduo, que é um indivíduo que também está fora do esperado, que é o pontinho fora da curva. Mas a universidade, como o nome já diz, é o universo. Nós temos que abranger o universo da nossa sociedade. E aí sim, estar o universo do conhecimento voltado para aquele indivíduo que entra na faculdade. Bruno, eu espero que seu filho vá para a faculdade, tá? Torço por isso. Enfim, e se depender de mim, eu ajudo a dar bastante estímulo para ele. Então, na verdade, todas as crianças com Down vão para a faculdade? Não. Tá? Porque depende muito dos pais, depende muito da estimulação. Eu tenho certeza que o Bruno teve pais que compreenderam as dificuldades, podia até não saber que ele era autista, mas compreenderam as dificuldades dele e investiram nele. E o Bruno agora, de tudo que ele falou e apresentou, ele está investindo muito no filho dele. Ele só não me disse a idade do filho, que eu fiquei bastante curioso, tá? Mas enfim, isso é bacana de ver, mostrando exatamente o que é um pai abraçando a causa do filho e levando o filho a crescer. A mesma coisa, só lembrando dos autistas,
que tem alguns casos um fundo genético, mas a maior parte não é de fundo de etiologia genética. O caso mais comum, que é o mais comum, desculpe, o mais conhecido hoje, que é do apresentador, né, da Rede Globo, o Mignon, e que ele fala abertamente do filho dele, entendeu? Ajudou até a criar uma lei, né? E coloca o filho dele no programa e coloca o filho dele na sociedade. E agora ele viu quanto o filho dele melhorou depois que o filho foi para a televisão, que o filho sempre pedia. Agora ele criou um quadro que ele leva os deficientes de todos os tipos a mostrar suas habilidades. Então eu posso ser deficiente de uma função, mas eu posso ser o quê? Eficiente. Maravilhoso e super eficiente em outra função. Teve um ali que cantava ópera que foi de arrepiar, música clássica, entendeu? Então você tem estímulos para ver uma função não está boa, vamos estimular a outra, e o indivíduo vai ter todo o potencial e aí vai conseguir ser especialista em drone, por exemplo. Eu fico feliz em ouvir isso. Professor, no caso, eu acho que o problema maior dessas diferenças genéticas somos nós. Eles estão perfeitamente no lugar deles, no ambiente em que deveria estar, e a gente é que precisa quebrar preconceitos morais, quebrar preconceitos sociais, quebrar sobretudo preconceitos econômicos, né? Porque muitas vezes a gente está falando de utilidade do ser humano, e dentro da sociedade, da forma como a gente vive, essa questão de ser útil na produção, produzir um computador, produzir um conhecimento, dar uma aula, está diretamente associado às suas capacidades, vamos dizer, dominantes. Mas a gente, acho que essa nossa conversa, ela ajudou bastante, né? Indo para o encerramento, para suas considerações finais, e ponderando um pouco do que eu aprendi com o senhor aqui, eu acho que a gente precisa, em cada lugar e em cada momento, combater esse gene ruim que a gente tem aqui dentro de nós, que acha que todo mundo deve ser igual. A gente vive lutando por uma sociedade plural, uma sociedade diferente, inclusiva, sobretudo. Vem há 2000 anos esse ensinamento, e mais 6.000 anos dos judeus, mais 4.000 anos dos budistas, etc. A gente fala disso e não pratica, né? Olha, o geneticista trabalha com a diversidade. A natureza de qualquer gênero animal, vegetal, a natureza trabalha com genes para que eles possam o quê? Aumentar a diversidade. E eu falo numa sala de aula, ou aqui mesmo, onde nós estamos com algumas pessoas na sala, um olhando para o outro já vê a diferença. Então nós somos diferentes. E por que nós somos diferentes? Porque nós temos genes diferentes. Então, se nós temos que aprender as diferenças, sejam as diferenças maravilhosas, de repente você tem uma pessoa super bonita do seu lado, seja as deficiências que não são tão bonitas. E beleza é um conceito que varia de sociedade, de tempos, de culturas. Então nós tivemos alguns anos atrás, né, alguns séculos atrás, a gordinha, a mulher gorda, tal, era muito mais bonita, barbuda, e ela era inteirinha desenhada. Então nós temos os quadros, as mulheres eram gordas. Depois a década de 60, com as mulheres completamente magérrimas, né, entrando quase em anorexia, né, aquele estado patológico de não comer e ficar quase cadavérico. Enfim, e isso foi considerado bonito, tá certo? Hoje nós estamos passando por uma discussão na sociedade, e não só no Brasil, no mundo, exatamente sobre as diferenças. Se nós estamos discutindo gordofobia, homofobia, que é o quê? Temos que ter respeito pelo diferente. Aquele que tem um corpo diferente, aquele que tem uma tonalidade de pele diferente, aquele que tem os olhos diferentes, aquele que tem uma mente diferente. Nós temos que aceitar as diferenças e trabalhar. E a partir do momento que eu aceito as diferenças, eu trabalho para uma sociedade mais pluralista e mais inclusiva e, com certeza, muito mais produtiva e dinâmica do ponto de vista, inclusive, econômico. Legal, nós conversamos aqui com o professor Danilo Moretti Ferreira, que
é professora aqui no Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista, Júlia de Mesquita Filho, nossa Unesp. No final do ano passado, foi nomeado o Conselho Tutelar do Conselho Estadual de Saúde, uma pessoa extremamente referenciada, né, dentro da saúde pública no estado de São Paulo, e ele dividiu conosco aqui os seus conhecimentos genéticos, corrigiu fake news que a gente carrega até hoje, e muito obrigado, viu, professor, de toda essa aula, de todo esse conhecimento, sobretudo no caminho, no sentido de quebrar preconceitos. Eu acho que foi muito importante essa nossa conversa, porque muitas vezes a gente joga a culpa no gene, quando o problema não é o gene, as células, a genética, a formação desse indivíduo. O problema já está formado nos normais. Muito obrigado, e caso o senhor queira fazer alguma outra consideração, fique à vontade aqui conosco. Eu só tenho a agradecer o convite. Eu sempre digo que eu fiz, na minha época, né, primário, ginásio, colégio público, fiz universidade pública, minha pós-graduação, toda a minha formação foi pública, e eu ensino há 34 anos numa escola pública. Eu sou do público, eu sou para o público. Ou seja, eu só tenho a agradecer de você abrir esse canal para que a gente possa mostrar um pouco mais de como a gente vê o mundo para o público. Porque quanto mais a gente trabalhar com o público, melhor vai ser a sociedade. Então, temos que trabalhar para uma sociedade muito melhor. E sempre é possível.